Então eu trouxe um estudo aqui, né, saúde mental dos alunos de medicina submetido a aprendizado baseado em problemas, que é o PBL, né? É, ele é um estudo de 2020, né? Ele saiu agora em 2020, né? E é um estudo que fala justamente sobre esse assunto. Peraí que a câmera não tá, peraí, vou dar uma melhorada aí. Que ele fala justamente sobre esse assunto, né, do PBL, como que isso afeta, sim, a vida das pessoas. E eu deixei grifado ali, ó, tá escrito ali, que dentro desse estudo, desse artigo, né, eu trouxe um ponto importante, alguns pontos importantes desse artigo, dessa revisão aí sistemática, né, da literatura, que mostra que o PBL, né, lá, todos admitem que os estudos de medicina submetidos ao método de ensino ABP, né, apresenta estressores específicos desse tipo de metodologia. Ou seja, tem sim, o PBL sim, ele te traz muita questão aí sobre ansiedade, sobre estressores e quem sabe mesmo até depressão, né? Desculpa. Então, assim, precisa sim a gente bater o martelo, a gente bater em cima, questionar, será mesmo que é o melhor método hoje que a gente pode usar? Sim, comparando com o método, né? Toda faculdade, no começo da faculdade tem isso, né? Explicar o que é o PBL, o arco de Magalhães, e falar que, olha, a diferença do PBL com o ensino tradicional, que o PBL é muito melhor. Beleza, o PBL é melhor que o ensino tradicional, mas será que ele é o mais adequado também, né? Porque ele tá aí, ó. As pessoas estão ficando ansiosas, né? Como eu trago lá embaixo também no artigo, que eu falo assim, ó, a falta de tempo do lazer, né? A falta de estrutura física, a solidão, a insegurança quanto ao método são fatores agravantes na saúde mental do estudante de medicina. Há prevalência de sintomas de ansiedade e depressão em estudantes de medicina. Ou seja, cara, abriu esse monte de faculdade, né? Totalmente sem estrutura física. Às vezes ainda não trabalhava, essas faculdades novas que abriram não trabalhavam o método PBL, e por lei agora para as novas faculdades tem que usar o método PBL, né? E a pessoa vai lá, passa numa cidade distante de casa para fazer o sonho da medicina, chega lá e se depara com nova metodologia de ensino, né, nova metodologia de aprendizado aí, em que além do estresse que ele tem, né, de estar fora de casa, ele tem um estresse ainda de sentir que não aprende, né? Essa é a grande verdade, a sensação que tem do PBL é que você não aprende. A notícia boa é que você aprende, tá? Essa é a realidade. Você aprende sim. Eu sou filho do PBL aí, né? Passei minha faculdade inteira com PBL e na prática, sim, aprende muito bem, tá? Você consegue exercer. Mas durante a faculdade, esse é o problema que eu quero trazer, ele sim é um dos fatores que leva ao estresse, né? Parece que tem 1 bilhão de coisas pra você fazer, além de estudar antes das aulas, né? Chega lá, às vezes tem aqueles tutores, professores que parece que não estão afim de querer falar, né? De querer explicar, e você se sente meio que um autodidata tentando entender, estudando sozinho, livros que não são fáceis de serem lidos, né? Enfim, tem toda essa problemática aí. Então, como é uma revisão, né, sistemática, ele traz vários autores, eu trouxe 2 aí pra vocês verem, né? Um desses autores, que é o Lewis, né? Ele fala o seguinte, né, que a presença de um currículo pouco claro, né, que ele acha do PBL, preocupação em não conseguir dominar todo o conteúdo médico e a percepção de que a educação recebida não prepara para a atividade clínica, né, isso são fatores que levam aí ao estresse, né. Cara, quem tá no PBL sabe, sente isso mesmo. Parece que, assim, você não aprende o conteúdo, é muito esquisito. Essa sensação é horrível, né. Além disso, né, a falta de tempo para estudar outros assuntos acadêmicos, né, e praticar outras atividades acadêmicas, falta de tempo para atividades extracurriculares. Ou seja, você tem lá congresso que tem aqui, né, que você tem que ganhar, você tem que contar teu currículo, né? Se quiser fazer uma residência, tem que ganhar lá pelo teu currículo, liga acadêmica, participar, atlética, você quer participar, mas parece que, o estudo, né, a quantidade de coisas que você tem que estudar, meu Deus do céu, não dá, é muita coisa. E aí você tem lá dentro do PBL mais ou menos um cronograma ali do que você tem que ler. Cara, aí é bem simplificadinho, vamos dizer lá, uma coisa bem facilzinha ali, sei lá, fisiologia, trato gastrointestinal, aí fala lá, estômago. Cara, tanta coisa que tem do estômago, muita coisa, muita coisa, não é simplesinho não. Estudar as células, liberação ali, as bombas de próton, formação do ácido clorídrico, vixe, não tem como. É muita coisa, no começo principalmente. Nossa, o começo é muito difícil com PBL, tá? Porque o que acontece? Você sai de uma vida inteira, né, de um método tradicional, essa é a realidade. O teu cursinho pra você passar no vestibular é aquele método tradicional do professor lá jogando matéria, você tentando aprender e fazer. Chega na faculdade, você tem que, entre aspas, virar meio que uma autodidata, aprender sozinho. Esse é a grande canseira. Outro autor também, né, que traz aí, né, que é o Barbosa, ele fala justamente isso, ó. Os alunos submetidos à metodologia, né, que é o PBL, foram diagnosticados com a taxa de burnout de 12%, né? Uma amostra aí de 399 acadêmicos. Então nesse estudo aí ele mostra uma taxa alta de burnout, 12%. Imagina, de mil pessoas que fazem medicina, né?
120 pessoas com burnout, né? E o burnout é o primeiro passo ali pra ansiedade. Tá aqui, ó, casadinho do burnout ali pra ansiedade. Então, bicho, tem que prestar atenção nisso. Não dá pra levar as coisas de qualquer jeito, tá? Outro aqui, ó, a continuação, né? Que é outro estudo que traz também, né? Pelo Luchet et al. Enfim, ele fala, né, sobre o método PBL, tá? Aí ele faz a comparação com os alunos norte-americanos, né? E relata significativo que os alunos brasileiros têm mais depressão, maiores níveis de estresse, menor bem-estar social, sei lá, bem-estar em si, maior exaustão, menor qualidade de vida ambiental. Ou seja, é um estudo recente, 2020, mostrando que a faculdade de medicina é um tormento. E é um tormento principalmente pela situação que a pessoa vive, né? Afastada da família, às vezes morando sozinha, criando responsabilidades novas, né? E além disso, um método que parece que em vez de ajudar, piora. Em vez de... faz uma disrupção, de uma vez, com aquilo que a gente sente sobre educação, né? Que a gente sente sobre como aprender. Então, tá aí o estudo mostrando justamente isso, né? O PBL, sim, é um dos fatores estressores que leva os acadêmicos a ter ansiedade e depressão. Não tem o que falar, tá aí uma revisão sistemática falando a mesma coisa. Não tô comparando com o método tradicional, mais uma vez, não comparo com o método tradicional. Eu não tô falando que esse ele é melhor ou pior que o método tradicional, mas ele é um método, querendo ou não, ele é um método que gera isso. E só quem passou, ou quem está na faculdade de medicina sabe como é que é. Outro artigo aí, ó, 2017, né? A percepção dos alunos de medicina quanto ao aprendizado versus ansiedade na metodologia ativa, né? E ele traz esse ponto aqui, ó, que ele fala o seguinte fator, né? Os resultados dessa pesquisa indicam que no primeiro ano há uma tensão e que os acadêmicos conseguem administrar melhor a partir do quarto ano, né? Ou seja, o primeiro ano, que é o ano da disrupção, ele é muito crítico. A pessoa só vai conseguir, entre aspas, se adaptar ao PBL, a entender e a jogar com o PBL a partir do quarto ano. Aí do quarto ano, quinto e sexto ano internato. Então você já não tem tanta, muito mais prática, não tem tanto a ver com o processo da formação do PBL. Claro que você tem aula, essas coisas, mas ele é muito mais voltado à prática. Aí já foi. Tá? E os dados analisados indicam que essa metodologia produz alto nível de ansiedade. É um ativo, né? Não é coisa que eu tô tirando da minha cabeça. E aí você consegue começar a compreender, não digo que é a causa, mas é um dos fatores em que você observa aí nos últimos anos um aumento de acadêmicos se adoentando, né, ficando doentes durante a faculdade. E outros chegando a um nível, por exemplo, de depressão tão grave que a alternativa que eles acham é tirar a própria vida. Tá? Então é difícil. Aqui traz o gráfico, né? Então eu trouxe aí a distribuição percentual por nível de tensão, né? Você pode observar ali, ó, ali embaixo, que no caso o nível de tensão, né, leve. Aí você tem primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, né? Leve. Na maioria já pro pessoal do quarto ano, né? 41,1, né? Enquanto nos outros, uma percentual aí, entre aspas, baixo, achando que tá de boa. Agora já um nível moderado de tensão, que é um estressor, tá? Você vê do primeiro ano, que é justamente essa quebra, né? Você tá vindo de uma sequência, você entra na faculdade, tem uma quebra totalmente diferente, em que o pessoal fala, não, é muito melhor porque você vai aprender a aprender sozinho. Ah, bacana. Tô aqui pra me formar como médico, querendo aprender, né, a ser médico, porque eu vou lidar com a vida das pessoas, vida dos pacientes, e você vai falar que eu vou me formar a ser médico sozinho. Beleza, é isso aí, Brasil. Beleza. E a tensão passa a ser grave, né? Se na última parte do gráfico, a tensão passa a ser grave no segundo ano. Né? Então você tem uma tensão moderada no primeiro ano, ela se torna grave no segundo ano, né? E aí ela só vai ser mais disruptivo, né? Ser mais leve a partir do quarto ano. Ou seja, agora eu comecei a entender como é que é esse negócio do PBL, né? Eu comecei a ver até que eu sei alguma coisinha mesmo. Então você começa a já ficar mais tranquilo no quarto ano. Mas o primeiro e o segundo ano, aí a pesquisa, nítida.